Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo que está sempre na vida de todas as pessoas, né? Que é a tentação, né? Todos nós passamos por tentações das mais diversas, dos mais diversos tipos, das mais diversas naturezas. E as tentações, elas podem nos apresentar de formas diferentes, mas são basicamente 3 tipos de tentações. E nós devemos identificar, é mais fácil você identificar 3 tipos do que identificar milhares de tipos. Se você reduz a 3, você vai dizer, essa tentação é daquele tipo assim, ou é daquele tipo outro, ou do terceiro. E quem enfrentou tentações para que nós venhamos a vencer a tentação? Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês sobre Mateus 4, versículos 1 ao 11. Em Mateus 4, de 1 ao 11, nós vamos ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor nos ensina sobre vencer as tentações. Então vamos começar lendo o texto de Mateus, mas antes vamos orar pedindo a Deus iluminação para a leitura dessa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa a leitura dessa palavra e a explicação que vai ser feita. Que venha abençoar as nossas vidas e que venha ser bênção em nossas vidas, Senhor. Que possamos aprender de Ti a ser mais suaves, benignos, Senhor, e saber vencer as tentações. Em nome de Jesus, amém. Então, nosso objetivo hoje é compreender como são as tentações e como vencê-las. E o nosso grande mestre Jesus nos ensina como fazer isso. Em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos algumas coisas que nos indicam essas coisas. Por exemplo, Mateus 4:1 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você dirá, mas Deus a ninguém tenta. Sim, Deus a ninguém tenta. Mas não foi Deus que tentou, quem tentou foi o diabo. Mas agora, é interessante a gente pensar que às vezes nós, como servos de Deus, somos conduzidos por Deus para um lugar onde haverá tentação. Sabe por quê? Deus quer provar o seu servo. Deus quer que você cresça espiritualmente. Algumas pessoas dizem que para não pedirmos a Deus mais fé, porque se nós pedirmos mais fé, virá mais tentação. Porque Deus te conduzirá a um lugar onde a sua fé será aprovada. A tentação nada mais é que a aprovação da sua fé. Certo? Então, observe que Jesus, que é Filho de Deus, que é o próprio Deus, enquanto esteve aqui encarnado como ser humano, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia não mente. E se a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para ser tentado, nós às vezes podemos ser conduzidos também. Vocês já viram que temos na oração conhecida como Pai Nosso, também em Mateus, diz, e não nos deixeis cair em tentação, não é? Significa que você não deve pedir mais fé, você deve pedir para não cair em tentação, porque o natural desse mundo é que nós venhamos a cair em tentação. Todos os lugares por onde nós andamos, nós caímos em tentação. Cair em tentação significa cair no lugar da tentação, né? Cair no lugar da tentação, estar no lugar onde tem a tentação. Não significa que você propriamente vá cumprir aquela tentação. Mas você vai cair no lugar daquela tentação e se você aceitar aquela tentação, aí você cai espiritualmente, né? Então, não nos deixeis cair em tentação, deve ser a nossa oração, como o Senhor Jesus ensinou. E o Senhor Jesus nos ensinou isso porque Ele mesmo sabia, Ele mesmo tinha experimentado um momento de estar sob tentação, embora Ele não tenha caído espiritualmente em tentação. E é interessante que se você cai em tentação,
você deve agradecer, se você, melhor, está em tentação, deve agradecer a Deus por estar em tentação. Vamos deixar um termo bem claro, estar em tentação e cair em tentação. Eu estou usando os dois termos quase como sinônimos, né? Vamos separar para ficar bem diferente, porque você pode cair no sentido de estar no lugar, né? E outra, você pode cair no sentido de ceder à tentação. Então vamos mudar para estar em tentação e cair em tentação, né? Só para não confundir a cabeça de vocês. É interessante que você, quando está em tentação, você deve agradecer a Deus, porque Deus acha que você é digno de sofrer essa tentação. O apóstolo Paulo nos diz isso, me veio essa referência na memória aqui, eu acho que está em Romanos, se não me engano. Quem puder achar aí, ajudaria muito. Ele diz, se vocês caem em tentações, se vocês estão sujeitos a tentações, agradeçam a Deus, porque Deus considerou vocês dignos de sofrer as tentações. As pessoas que não sofrem tentações, que não estão em tentações, provavelmente já caíram ou não são dignas de estar passando por tentações. E é necessário que nós conheçamos isso. Jesus passou pela tentação por quê? Porque ele é digno. Jesus era digno de passar por aquela tentação. Só os dignos passam por tentações e vencem. Só os dignos. E continuando ainda, Mateus capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, nós vamos ver que o justo é tentado quando está mais fraco. Quando você estiver mais fraco ou mais fraca, você receberá a tentação do diabo. O diabo vai tentar você na sua fraqueza e não na sua força. Naquilo em que você é forte, o diabo foge. Mas naquilo onde você está mais fraco, o diabo tentará te atacar primeiro. E o que são essas coisas? São as necessidades mais comuns das pessoas, especialmente as necessidades fisiológicas, as necessidades físicas, que você precisa satisfazer de forma quase que mais urgente. E Satanás tentará tentá-lo sob esse aspecto. Observe o que nos diz Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ora, Jesus estava com fome. Jesus era um ser humano ali também, estava encarnado, Deus encarnado, mas também era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E como homem ele sentia fome, tinha jejuado por 40 dias e 40 noites e estava com fome. E o que o diabo faz com ele? Tenta a Jesus em sua necessidade mais básica, em sua necessidade fisiológica, digamos assim. Tenta ele dizendo: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E o que Jesus responde para ele? Jesus dá uma resposta adequada. Mas às vezes nós somos tentados também pelo diabo para que tentemos transformar o que não é pão em pão. Não é verdade? Às vezes estamos tão fracos, tão tentados pelas nossas necessidades fisiológicas, por nossas necessidades de mantimento, de suprimento, de afeto, de tudo, que tentamos transformar o que não é pão em pão. Mas o que Jesus diz para o diabo quando o diabo diz isso para ele? A resposta de Jesus é confiar na providência de Deus. Confie na providência de Deus, que Deus vai prover. Veja o que Jesus nos diz no capítulo 4, versículo 4 de Mateus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o irmão ou a irmã estiver sendo tentado pelas necessidades da carne, necessidades naturais do ser humano, apegue-se com a palavra de Deus, apegue-se com o que Deus tem para te dar, através de sua palavra, porque a palavra de Deus é que nos dará forças para fazermos a sua vontade. De ser santo, é necessário sermos santos.
no momento da provação, no momento da tribulação, no momento da tentação. E continuando ainda na palavra de Deus, nós podemos ver em Mateus 4,5 que o justo é tentado para se orgulhar da sua espiritualidade. Sabia que às vezes nós somos tão espirituais, né, que nos orgulhamos de ser espirituais, né? Isso é vaidade. Se você é espiritual, você não se orgulhará de ser espiritual, não é? Tem certas coisas que realmente são estranhas, né? Por exemplo, como uma pessoa pode estar na igreja há tantos anos e nunca ter lido a Bíblia. E às vezes isso acontece. Mas isso não é orgulho, isso aí é obrigação, você tem que ler a Bíblia. A não ser que a pessoa não saiba ler, né? Ou tenha muita dificuldade para ler, não enxergue direito. Aí são coisas que realmente complicam. Mas, fora isso, as pessoas que podem ler, sabem ler, que leiam a Bíblia toda. É uma coisa necessária para o crente. Mas, ainda, pensando que não devemos nos orgulhar na nossa espiritualidade, e essa é uma tentação muito grande que ocorre no meio dos crentes, que às vezes nós orgulhamos porque somos espirituais, e ao nos orgulharmos porque somos espirituais, nós estamos caindo em tentação. Por quê? Diz a palavra de Deus: vigiai e orai. Porque se você se orgulha de ser espiritual, automaticamente você se joga forte e você não está mais vigiando, porque você acha que não cai, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não se orgulhe da sua espiritualidade. Veja o que Satanás tentou fazer com Jesus em Mateus 4,5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ora, ele pegou Jesus, levou ao mais alto do templo e disse a ele: se você é filho de Deus, olha só que abuso, né? Se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque os anjos dará ordem para que não tropece em alguma pedra. Quem mais do que Jesus poderia se orgulhar de ser uma pessoa espiritual? Ninguém neste mundo. Nenhuma pessoa consegue e jamais conseguiu e jamais conseguirá ser mais espiritual do que Jesus. E além disso, o diabo usou a própria palavra de Jesus contra ele mesmo. Ou seja, Jesus é Deus. E o diabo usou a própria palavra de Deus para tentar contradizer a Jesus. E o que Jesus disse? Manteve sua palavra. Manteve a palavra de Deus. Confiou na palavra de Deus e foi em frente. Bom, nós precisamos saber que quando nos depararem contra a palavra de Deus, nós devemos manter fidelidade à palavra de Deus e ser fiéis e seguir em frente. Por exemplo, tem um homem na televisão, um filipino, pregando contra o dízimo, dizendo que dízimo não é coisa de cristão, que não sei o que mais lá. Por que ele diz isso? Não acreditem no que ele diz por uma razão muito simples, porque ele resolveu um caminho diferente para tirar não só 10% de você ou das pessoas, mas 100, 200, 300, até 1000%. Sabia que lá nas Filipinas ele tem vários negócios que ele conseguiu comprar tendo os bens dos membros como fiadores? Sabiam disso? Alguém aqui, não sei no caso especial, mas alguém aqui já colocou sua casa como fiança para a igreja? Nunca, né? Mas na igreja dele coloca. Mas os irmãos aqui dão dízimo, não é? Por quê? Porque o dízimo é assim, uma gratidão a Deus. Você não é obrigado a dar o dízimo. Esse sujeito que tem 5.000 pares de sapatos, se orgulha de ter 5.000 pares de sapatos, tem muito dinheiro, ele é contra o dízimo. Por quê? Porque ele encontrou uma forma de ganhar muito mais dinheiro do que o dízimo. Por isso ele é contra o dízimo. Mas aqueles que estão seguindo as suas concupiscências, seguem pelo caminho deles. Aqueles que não querem seguir a verdadeira palavra de Deus, seguem o apelo de Satanás. Satanás quis usar o que contra Jesus? A palavra de Deus.
Esse filipino também, que aliás é foragido da justiça da Filipina, está aqui no Brasil para não ser preso, porque se ele botar o pé no país dele, ele será preso, porque ele tem um mandado de prisão lá. Por isso que ele está aqui no Brasil. E ele, como Satanás, ele coloca a palavra de Deus para contradizer a própria palavra. Ele pega um texto separado, isolado, e coloca para um lado e todo mundo, é mesmo, está na Bíblia. Mas não está na Bíblia, meus irmãos. Não pensem que o dízimo, vou fazer um parênteses aqui, porque isso é uma coisa que está acontecendo hoje. Não pensem que o dízimo foi abolido, não foi. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E diz que a justiça de Deus, a lei da graça, ela é mais radical do que a lei de Moisés. Então nós temos que ser mais cumpridores das coisas santas do que os próprios judeus. E às vezes nós temos nos afastado de fazer as coisas de Deus porque ouvimos doutrinas estranhas. É claro que um irmão no momento de dificuldade, às vezes não tem mal para si, né? E às vezes pode falhar com o dízimo. Aí o que você faz? Você vai se sentir culpado? Não. Peça perdão a Deus, no mês seguinte volte a dar. Mesmo que seja uma moedinha com uma viúva pobre. Mesmo que seja uma moedinha. Porque Deus vai te abençoar. Porque o diabo não pode usar a palavra de Deus para enganar os servos de Deus. Veja o que Jesus respondeu, relembrando. Satanás levou ele ao pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, ou seja, o seu orgulho espiritual, joga-se daqui abaixo. E Jesus não foi orgulhoso espiritualmente. Jesus disse-lhe, Mateus 4,7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos repetir? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas têm tentado ao Senhor nosso Deus por causa de pregações malignas? Alguns dizem que você tem que pedir as coisas porque se Deus não cumprir, Deus não é Deus. Ora, como se dependesse da sua vontade Deus ser Deus. Deus é Deus porque Ele é Deus e pronto, acabou. Deus é misericordioso porque Ele é misericordioso e pronto, acabou. Deus é poderoso porque Ele é poderoso e pronto, acabou. A sua vontade não altera quem é Deus. A minha vontade não altera quem é Deus. E nós não devemos cair nessas ciladas de Satanás que se aprontam contra nós como tentações para o orgulho espiritual. O ímpio tem o orgulho espiritual. E esse homem prega para os ímpios. Qual é o orgulho espiritual dos ímpios? É o dinheiro. Diz o apóstolo Paulo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então observe, o orgulho espiritual deve ser combatido com o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Não esqueça a fonte de todas as coisas, que é Deus. Se você quer ser forte, busque a Deus. Não seja orgulhoso espiritualmente. É isso que Jesus nos ensina. E o justo também, nessas tentações de Jesus que nós estamos vendo em Mateus 4, nós vemos que o justo é tentado para cair em ganância. Às vezes nós somos tentados para cair em ganância, né? Observe, eu citei lá a questão do dízimo anteriormente, falando do que esses falsos profetas ensinam, e agora vamos especificamente mostrar como isso ocorre. Veja, em Mateus 4,8, Satanás oferece a Jesus algo que seria um incentivo à ganância, o que todos gostariam de ter, o poder que todos gostariam de ter. A ganância aqui está ligada ao poder, ser mais poderoso que os outros. Algumas pessoas querem ser mais poderosas que os outros, aprendendo a se defender, ficando mais fortes. Outros querem ser mais poderosos que os outros, sendo mais sábios, né? Outros querem ser mais poderosos que os outros através do dinheiro, mas tudo está ligado a algum tipo de ganância. Outros querem ser mais poderosos sendo os mais bonitos ou bonitas, não é? Querem ser mais poderosos. Até diz assim, tem um ditado que as mulheres dizem, poxa, você está poderosa. Não dizem isso? Não, costumam dizer esse negócio, né? Porque é uma questão
às vezes, de poder. E olha, o diabo leva Jesus a um lugar e faz-lhe uma tentação quanto ao poder. Mateus 4, 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ora, o diabo queria que Jesus adorasse ele, e ele daria tudo a Jesus. Obviamente, Jesus não poderia cair naquela tentação, porque Deus não pode negar a si mesmo. Nos disse, se não me engano, Paulo também, Deus não pode negar a si mesmo. E se ele não pode negar a si mesmo, se ele caísse naquela tentação de adorar Satanás, estaria negando a si mesmo. Se Deus negasse a si mesmo, nada mais existiria. Tudo acabaria naquele momento. Nós não estaríamos mais aqui hoje. Percebe a implicação difícil da coisa? E Jesus responde a Satanás, dizendo que nós devemos nos contentar com o nosso salário, de certa forma. Lembra que João Batista pregava no deserto e batizava as pessoas, e inclusive batizou Jesus naquele dia, quando os soldados romanos, que estavam acostumados a extorquir o povo judeu, perguntaram para João Batista: o que devemos fazer, Senhor, para encontrar o reino dos céus? E João Batista lhe disse: estejam contentes com o vosso salário. Às vezes nós vemos em determinados lugares, as pessoas não estão contentes com os próprios salários. Estar contente com o próprio salário significa aceitar o que lhe é devido. Não significa que você está no emprego, você ganha mal e você queira melhorar, né? E você não procure aprender alguma coisa para melhorar num outro emprego. Não é isso, né? Não é isso. É o salário que você está recebendo agora, hoje, né? E com esse salário de hoje você tem que estar satisfeito. E com o de amanhã, que também é seu salário, ou seja, o que é justo, o que você deve receber, você também tem que estar satisfeito. Mas às vezes nós vemos pessoas se corrompendo, pessoas inclusive em nível governamental se corrompendo assustadoramente porque não estão satisfeitos com o seu salário. E Jesus diz para Satanás que aquela oferta de Satanás, que lhe oferecia o poder sobre todas as coisas, Jesus não precisava, porque ele estava satisfeito. Ele estava satisfeito de ser quem ele era, de ter o que ele tinha. Veja Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Oh, amém? Jesus disse: eu adoro somente ao meu Deus. Eu adoro somente ao meu Deus e me contento com isso. Eu sirvo ao meu Deus e me contento com isso. Não me interessa todos os subornos que possam dar, todas as vantagens que possam dar no mundo. Isso não tem valor nenhum. O que interessa é a palavra de Deus, é servir a Deus e seguir a Deus em verdade. E é isso que devemos fazer. Ou seja, nós vemos que temos pelo menos 3 tipos de tentações que nós podemos catalogar. A primeira é aquela tentação das nossas necessidades fisiológicas, né? Que inclui alimentação, que inclui a saúde, que inclui a sexualidade e muitas outras coisas. Temos também a tentação do orgulho espiritual. Às vezes o diabo tentará nos tentar com orgulho espiritual e não devemos permitir que caiamos no orgulho espiritual. E o justo também é tentado para cair em ganância. Bom, enfim, quando o justo é aprovado, ele não cai na tentação carnal, não cai na tentação do orgulho espiritual, nem na tentação da ganância, o justo será aprovado, porque resistiu ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Repitamos: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste ao diabo, o diabo irá fugir de você, e Jesus foi o primeiro a provar que isso é verdade. Então, em Mateus 4,11 conclui: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando o justo é aprovado na tentação, Deus manda seus anjos em socorro. Amém?
Então, quando você for tentado, irmão, saiba que Deus está permitindo que você seja tentado, porque você é digno, assim como Jesus foi digno de ser tentado. Qualquer tentação pela qual você passe, você pode até ficar muito chateado, mas diga, Deus está permitindo isso porque eu sou digno de passar por isso, e eu vou vencer assim como Jesus venceu a tentação. E no final, os anjos de Deus virão trazendo bênçãos para você. Os anjos de Deus te servirão. Vença as tentações, enfrente as tentações e observe, sempre com a palavra de Deus. Não existe outra forma de vencer a tentação sem procurar na palavra de Deus. Você não pode resistir a nenhuma tentação sem a palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia todo dia. Leia sempre, medite nela. Alguém às vezes pode dizer assim, mas eu não tenho como ler a Bíblia. Então memorize versículos. Peça para alguém recitar um versículo para você. Às vezes a pessoa não enxerga bem ou não ler bem. E peça para alguém fazer você memorizar um versículo. Se alguém não tem dificuldade de leitura, memorize versículos. Memorize salmos. E recite todo dia aquilo que você sabe. Recite todo dia e medite na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas não têm como ler a palavra de Deus, mas podem recitar a palavra de Deus. Amém? Amém? Então vamos concluir. Sabemos que as tentações estão aí. Sabemos que o diabo é quem nos tenta para nos fazer cair em tentação e ser injustos perante Deus. É isso que ele quer. Se Deus permite que você seja tentado, é porque você é digno. E o diabo quer te tornar indigno. Não permita que o diabo mexa na sua dignidade. Amém? Deus abençoe.